Começando a leva de 1936, de volta aos 1001 filmes, o filme de número 101 é Tempos Modernos, dirigido e estrelado por Charlie Chaplin. Como de costume, Chaplin também é responsável pela produção, roteiro e composição da trilha sonora, sendo ainda co-editor do filme. O filme conta a história de Chaplin, sempre no seu papel do vagabundo conhecido no Brasil como Carlitos, que começa o filme trabalhando em uma fábrica, mas acaba levado para um hospital por ter sofrido um colapso nervoso. Ele depois acaba preso como comunista, ao ser confundido com um líder de sindicato, e eventualmente é solto e conhece uma jovem pobre que rouba comida para sobreviver. Os dois acabam ficando juntos, sempre buscando algum emprego que possa sustentá-los. Obviamente que tudo isso é contado daquele jeito Chaplin que já conhecemos, repleto de piadas físicas criativas, até porque, apesar da época, esse filme ainda é feito nos moldes do cinema mudo, embora com uma trilha sonora sincronizada, com as cenas e com algumas poucas falas no começo do filme. Esse é o último filme de Chaplin em seu papel clássico. Segundo a Wikipédia, a ideia do filme surgiu quando Chaplin estava na Europa, promovendo Luzes da Cidade, tanto ao observar as condições precárias do continente durante a crise econômica, quanto por uma conversa com Mahatma Gandhi sobre os males da tecnologia moderna. E bom, definitivamente quando eu comecei a pesquisar sobre esse filme, eu não esperava me deparar com o Gandhi de repente aparecendo. Além das cenas da fábrica, que são certamente as mais famosas do filme, ainda tem uma cena bem famosa, mas não necessariamente associada a esse filme, que é o Chaplin andando de patins vendado com um buraco no meio de uma loja de departamentos apresentando um risco de queda constante. A cena foi filmada usando uma pintura para criar uma ilusão de ótica em relação ao buraco, que na realidade nem existia. O resultado é bem interessante, porque realmente dá a impressão que tem um buraco ali. Mesmo que você consiga identificar o cenário pintado, que eu não acho difícil. Mas ainda parece que o cenário pintado está no fundo de um buraco. Também como o uso de cenários pintados era muito comum, acaba não chamando tanta atenção assim. Como eu comentei no vídeo sobre A Nós a Liberdade, houve uma acusação de que Tempos Modernos estivesse plagiando a cena de linha de montagem daquele filme, que realmente tem algumas semelhanças, mas eu acho que é uma cena tão pequena, em filmes tão diferentes um do outro, que realmente não se justifica. Inclusive, René Clair, diretor de A Nós a Liberdade, era um grande fã de Chaplin, e se disse lisonjeado pelo americano abordar um tema semelhante ao de seu filme. Clair não teve qualquer participação nas acusações de plágio, foram feitas inteiramente pela empresa que produziu o filme. O livro reforça o filme como uma coisa homem versus máquina, que realmente é o ponto mais famoso do filme, mas eu fiquei bem surpreso em descobrir que ela é uma parte tão pequena da história, tendo menos de 20 minutos em um filme de quase 1h30. Parece que Chaplin inicialmente planejou fazer o filme falado, como era já o padrão há quase 10 anos, mas acabou mudando de ideia por achar que o charme do clássico personagem seria perdido com diálogos. E olha, eu concordo. Mas assim como eu falei no vídeo sobre Luzes da Cidade, eu acho que os outros personagens poderiam falar. O charme do silêncio está no Carlitos, não no filme inteiro. Eu acho que isso é reforçado pelo fato de que esse filme até tem algumas falas, numa talvez espécie de piada em que a gente ouve as vozes quando são através de aparelhos eletrônicos, como um rádio ou uma espécie de videochamada. Mas os humanos, quando estão diretamente diante das câmeras, não falam. Só que essa piada e o próprio silêncio do Chaplin se perdem quando no final do filme ele aparece cantando uma música em um restaurante. O uso de intertítulos também me incomoda dentro da proposta, porque eu acho que se fosse um filme feito sem a necessidade de falas, o que eu inclusive acho que seria fácil de fazer aqui, porque já não são muitas mesmo e elas não acrescentam muita coisa, faria mais sentido a ausência das vozes. Mas não é o que acontece. Os personagens ficam o tempo todo falando uns com os outros e a gente apenas não os ouve. Enfim, acho que foi uma baita oportunidade perdida de brincar com isso. Minha única outra crítica ao filme é a jovem pobre, interpretada pela atriz Paulette Goddard, recém-casada com Chaplin na época. Não tenho nenhum problema com a atuação dela, mas a caracterização dela é terrível. Ela tá sempre maquiada, de cabelo arrumado, sobrancelha feita, skincare em dia. O máximo que fizeram foi uns rasgos quase imperceptíveis no vestido dela e o fato dela sempre andar descalça. Tem algumas poucas cenas em que ela tem uma sujeirinha no rosto, mas até isso é bem fajuto. Enfim, reclamações feitas, agora deixa eu falar bem, porque na real eu achei o filme ótimo. Acho que ele serviu para reforçar aquilo que eu andei falando nos últimos filmes de comédia que vimos por aqui, dos irmãos Marx, do Gordo Magro e principalmente o do W.C. Fields, sobre como os humoristas novos dessa época parece que não conseguiram chegar à altura dos que existiam antes. Acho que no filme de Fields a comparação fica mais marcante, porque eu acho que é o filme que mais se arrasta em esquetes de situações físicas, não dependentes de diálogo. Mas lembram que eu reclamei sobre como ele enrolava uma mesma piada, repetindo ela muito depois da graça já ter passado? Pois é, Chaplin continuava não fazendo isso e sabendo exatamente o momento de parar. Mesmo com as reclamações que eu tenho, ainda é nítido o quanto ele dominava o estilo de comédia que ele fazia, e nesse ponto, Tempos Modernos é impecável. Eu acho que esse é o último filme do Chaplin na lista, mas como eu não conheço muito os filmes dele sem o personagem Carlitos, pode ser que tenha algum e eu que não tô sabendo.